Ó. Eu não conheço esse canal aqui, ó. FBTV, Futebol Sem Clichê. Ô, da hora, pô. Ô, falando ficou legal, né, mano? Vamos debater sobre isso. Eu vou pegar mais um café ali e vamos ver essa análise. Fala, pessoal! Felipe Barros na área, trazendo mais um scout para vocês. E hoje é dia de analisar goleiro que, de repente, logo após a vitória, grande vitória, do Palmeiras sobre o Vasco da Gama, apareceu no noticiário com negociações fechadas para se tornar reforço do Palmeiras. Bruno Bertinato, 28 anos de idade, estava jogando pela Portuguesa e chega para ser, a princípio, o terceiro goleiro alviverde. Veremos tudo, galera, sobre o jogador no vídeo de hoje, inclusive todos os chutes contra o seu gol no ano. Mas só depois de você deixar o like no nosso vídeo, comentar, hypar, se inscrever, aquilo tudo que é de graça, rapidinho e ajuda demais o meu trabalho, tá bom? Recados dados, bora começar, né, com os números do jogador na tela. Vamos nessa, pessoal. Números de Bruno Bertinato nesse ano de 2026. Lembrando, ele tem 28 anos de idade, 1,95 m, estava jogando pela Portuguesa e fez 27 jogos no ano, todos eles como titular. Sofreu 22 gols e, na minha opinião, pessoal, ele falhou em 4 desses gols, tá bom? Detalhe que 2 dessas 4 falhas aconteceram na mesma partida. Foi disparadamente o pior jogo do Bruno no ano, né? A eliminação ali contra o Paysandu. A eliminação não, porque a Portuguesa passou nos pênaltis, mas o jogo contra o Paysandu ali na Copa do Brasil ele acabou falhando nos gols. Poxa, FB, mas falha é uma coisa subjetiva para goleiro. Exatamente. Vou falar sobre isso daqui a pouco, tá bom? Em 9 dos 27 jogos ele não sofre gols. Tiveram 88 finalizações ao longo do ano que acertaram. Não seja por isso. Eu vou dar só uma olhada se ele vou ver aqui na timeline se ele mostra os gols. Acho que não, né? Do Paysandu. Ah, talvez ele mostre. Senão eu ia buscar essas falhas aqui. Se ele não mostrar os lances do Paysandu que ele falou, eu coloco. Depois a gente assiste aí e toma a nossa própria opinião sobre isso. O alvo do Bruno, em 21 oportunidades, na minha opinião, ele fez grandes intervenções, 13 pênaltis contra o seu gol, tá bom, pessoal? 12 desses 13 foram disputas de pênalti, tá? Contra o Avaí e contra o Corinthians. No começo da temporada, ele defende 2 desses 13 pênaltis. Detalhe, o único pênalti com bola rolando, ele defendeu, tá? Que foi contra o América na Série D e defendeu 1 na disputa contra o Corinthians. Acertou 84% dos passes, que tentou, não cometeu faltas, né? Que para goleiro ou a expulsão é pênalti normalmente. Tomou 5 amarelos e não foi expulso nenhuma vez. Outro detalhe, pessoal, desses 13 pênaltis, 2 deles foram para fora, tá? Na disputa contra o Paysandu na Copa do Brasil ele não defende, mas também não foi gol, tá? Então, vamos colocar aqui desses 13 pênaltis em 9. A bola entrou contra o seu gol, esqueci de falar isso anteriormente, tá bom? Torcedor do Palmeiras, conta pra mim nos comentários do vídeo, vocês estão animados com a já quase confirmação, né, dessa contratação? Calma, que ainda vai ter mais informação, vai ter opinião, a gente vai ver os chutes contra o gol do Bruno, mas eu sei que você adora promoção e descontinho. Então corre lá na Centauro, beleza? Tá sempre rolando o nosso cupom FB Scout 10, que te dá 10% de desconto. Com todo respeito aí, né? Vamos pular essa parte. Beleza? Tá? Seguindo com o goleiro, pessoal, vamos falar mais um pouco sobre o atual momento do Bruno Bertinato, que é um goleiro brasileiro, né, pessoal? Evidentemente, ele é formado na base do Coritiba e praticamente não jogou no futebol brasileiro, tá? Sua carreira quase inteira foi feita no futebol italiano, jogou em equipes muito pequenas do futebol da Itália, até que no ano passado ele volta ao futebol brasileiro, joga a Série D pela Portuguesa e complementa o elenco do Mirassol no Brasileirão do ano passado sem fazer nenhuma partida e volta para a Portuguesa. Então é um goleiro de 28 anos de idade que não tem nem 80 jogos como goleiro profissional. Assim, para goleiro ele não é velho, né? Tem uma longa carreira ainda pela frente, mas a verdade é que 2026 é o seu melhor momento. É a primeira temporada de fato, assim, que ele começa o ano e até o presente momento ele é titular absoluto da equipe onde ele está, já é disparadamente o ano que ele mais jogos fez como goleiro profissional, então vai chegar em viés de alta para poder reforçar o Palmeiras, tá bom? Quando a gente analisa goleiro, pessoal, tudo é muito subjetivo, né, pessoal? O que é uma boa defesa? O que é uma falha? Eu posso achar tudo isso, vocês podem achar o contrário, achar, poxa, Felipe, você exagerou, ele não falhou, fez uma grande intervenção, não fez. Então, por causa disso, pessoal, eu vou deixar vocês tirarem as conclusões de vocês vendo todos os chutes que foram contra o gol do Bruno Bertinato. Nesse vídeo aqui eu não vou conseguir colocar todas as finalizações, tá? Senão o vídeo vai ficar muito grande, mas eu vou deixar o link no comentário fixado ou na telinha do final do vídeo, caso eu esqueça, vocês me avisem nos comentários, tá?
que vai direcionar vocês para o nosso canal FB Highlights, que lá eu mostro ações gerais de jogadores. Eu vou colocar um vídeo que vai ter praticamente todos os 88 chutes contra o gol dele. Vocês vão ver as defesas, as falhas, os gols que ele tomou e vão poder tirar as conclusões de vocês. Não vou colocar aqui, senão vai ficar muito grande, tá bom? A minha avaliação, vendo todas essas finalizações, é que o Bruno Bertinato ele tem sido um goleiro muito seguro, tá, pessoal? Ele teve essa noite infeliz contra o Paysandu na Copa do Brasil, que ele falha realmente feio. Em um dos gols do Paysandu, os outros dois ali, alguns vão achar falha, outros não. Eu considerei mais uma falha nesse jogo, né? Ali do frangaço que ele tomou. E de resto, assim, defesaça, um erro tá? pontual. Essa última aí foi uma defesaça, tá? O outro, mas foi um goleiro bem, tá? Ao longo da temporada, um cara que tem uma envergadura muito grande, né? 1,95 m. Identifiquei um pouquinho de dificuldade em saída de bola, principalmente aqueles escanteios fechados ali contra o seu gol. Muitas vezes ele não saía, não sei se era alguma coisa de coletiva da Portuguesa, muitas vezes ele botava um bolo de zagueiros ali na pequena área, podia atrapalhar um pouco a sua saída, mas senti um pouco de falta de saídas um pouco mais agressivas, tá? Na bola aérea. Mas tirando isso, em via de regra, ele foi um goleiro muito eficiente, tá bom? Ao longo de 2026 vai chegar em boa fase para reforçar o Palmeiras. Beleza? Deixou o like no nosso vídeo, fez um comentário importantíssimo, tá bom? Para o YouTube continuar mostrando o nosso Deixei o like no nosso FB Highlights. Beleza? Bora ver, pessoal, como é que vinha sendo a carreira do Bruno até esse 2026, que ele vem jogando mais que o normal? Vamos lá. Histórico do jogador, pessoal. Os últimos 4 anos dele como profissional. E vocês reparem que tem pouquíssimos jogos, né? Temporada 21-22. Jogando no Veneza da Itália. Ele faz só um joguinho pela Copa da Itália. Sofre um gol. Inclusive, esse jogo foi pros pênaltis. Lá na temporada 21-22. Temporada 22-23, ainda no Veneza. Somente 3 jogos. Foi titular em 2 deles. Sofreu 4 gols. Todos os jogos que ele fez. No momento que acaba de sair gol do Coritiba, né? Mais um do Pedro Rocha contra o Corinthians. E, enfim, foi vazado em todos os jogos. Temporada 23-24, seu último ano na Itália, no Veneza, que ele já jogou um pouquinho mais, né? Foram 9 partidas com a camisa do time italiano. Nessas 9 oportunidades ele iniciou, né? Os jogos, não teve que entrar nenhuma vez. Lembrando que o Veneza estava na Série B da Itália. Sofreu 10 gols em 2 dos 9 jogos, não foi vazado. Aí no ano passado ele consegue jogar mais um pouquinho, faz a Série D pela Portuguesa antes de ficar no banco lá no Mirassol, né, na Série A. E ele faz 15 jogos, todos como titular, sofre 14 gols e fica com 4 clean sheets, né, 4 partidas sem ser vazado. Então, como nós falamos, pessoal, um goleiro que tinha poucos jogos, né, tem poucos jogos como profissional. A tendência agora ele volte a ser um reserva, deve ser o terceiro goleiro dentro do elenco do Palmeiras, tá bom? Voltando pra mim, galera, reta final do nosso vídeo, o que eu acho de Bruno Bertinato chegando para reforçar o Palmeiras? Falei que o segundo gol do Coxa foi do Pedro Rocha, foi do Paulo Roberto, do jovem menino da base. Me equivoquei aqui, eu olhei rápido enquanto eu gravava. Mas enfim, pessoal, acho que assim, é um terceiro goleiro, né, pessoal? A tendência é que a gente nem veja ele jogar com a camisa do Palmeiras. Se isso acontecer, porque deu muito problema ao longo da temporada, esperamos que isso não aconteça, né? Mas para um perfil de terceiro goleiro, eu acho interessante. Se o pessoal avaliou que dentro da categoria de base você não tem nenhum jogador para ser esse terceiro goleiro, né? O Palmeiras está vendendo agora um jovem arqueiro para o futebol europeu. Você traz um jogador com uma idade boa, 28 anos de idade, que está com minutagem em 2026, não é um garoto, se tiver que jogar uma partida, já participou de disputas de pênalti na Copa do Brasil, no Paulistão, esse ano. Então, para um perfil de terceiro goleiro, acho um nome que compõe bem o grupo sem maiores problemas, nada assim extremamente empolgante, mas acho que passa tranquilo, não vai atrapalhar a temporada do Palmeiras, tá bom? Falei pra caramba, dei a minha opinião, eu quero saber de você, torcedor, gosta? Boa, vídeo, parabéns aí ao canal FBTV, Futebol Sem Clichê, já sou inscrito agora. E bom, a minha opinião, rapaziada, agora já trazendo aqui, entendendo melhor como é que é o Bruno Bertinato, cara, eu acho que é uma boa escolha do Palmeiras, cara. Porque assim, você tem um Kaique de 23 anos, que ele não vai jogar a partir do momento que você tem o Carlos Miguel. E não adianta você querer preparar o Kaique para ser o próximo após o Carlos Miguel, porque o Kaique não tem tanta diferença de idade pro Carlos Miguel. São 4, 5 anos de diferença. Então o Kaique ficaria aí como reserva até o Carlos Miguel. Vamos supor, o Carlos Miguel vá até os 40 anos jogando. Porque hoje em dia pra goleiro é normal. O Kaique vai começar a jogar com 35? Não tem muito o que fazer, mano. Então o Kaique poderia se tornar um titular futuro, mas ele preferiu sair. O Palmeiras provavelmente prefere sair porque não faz sentido você segurar um goleiro que pode te render uma grana e que não vai jogar. E aí você prepara o seu próximo goleiro pro pós Carlos Miguel, né?
que é o Cauã Lima, goleiro do Palmeiras. É Cauã Lima? Cauã Lima, goleiro do Palmeiras, que tem, deixa eu ver, a idade dele, ele tem 19 anos, cara. Ele era nascido em 2007. Se o Cauã Lima tem 19 anos, ele tem 8 anos a menos, 8, 9 anos a menos que o Carlos Miguel. O Carlos Miguel tá com 28, né? Se eu não me engano. Então o Cauã Lima é esse cara pra estar com seus 24, 25 anos pra substituir o Carlos Miguel quando o Carlos Miguel estiver se aposentando. Faz sentido. O Kaique, pela idade, não bate muito com essa ideia do Carlos Miguel. Talvez o Kaique seria o próximo após o Everton, mas o Palmeiras foi lá e contratou o Carlos Miguel. Então, se você vai preparar o Cauã Lima pro pós-Carlos Miguel, o que você faz? Você precisa ter um segundo goleiro confiável. E quando eu falo confiável, é a função do Lomba. Não é um cara que é novo demais, mas não é um cara que vai ameaçar seu goleiro principal. É um cara que tá ali pra quando precisar poupar o seu principal, quando tiver suspenso. A função Lomba. A função que, quando tinha o Everton, era do Jailson. Essa função é a função do segundo goleiro. E aí o Palmeiras busca um goleiro que já tem uma certa experiência, né? Ah, você pode falar outros, né? O Palmeiras poderia buscar esse ou aquele. Sei lá, o Palmeiras achou a oportunidade no Bertinato, pô. Quem que seria esse outro goleiro? O Palmeiras não vai buscar o Everson do Galo, por exemplo. Ah, vou buscar o Everson do Galo pra ser reserva. Não vai vir, pô. Então essa função de ser o novo Lomba tem que ser um goleiro de um nível inferior que vá aceitar essa posição de ser seu reserva. Acho que essa contratação do Bertinato faz todo sentido, cara. Ele vai ser o segundo goleiro ali, o titular vai ser o Carlos Miguel. E o terceiro, que é deve ser o Cauã Lima em breve, ele vai se preparar para assumir a titularidade quando o Carlos Miguel já estiver embaixo. Para mim faz sentido, pô. Para mim faz sentido. E aí eu quero muito saber a opinião de vocês. Ó, o Lomba pegou o lugar do Jailson e o Bertinato vem para pegar o lugar do Lomba daqui a pouco, mas é exatamente isso. O Palmeiras contratou um goleiro reserva com a função do goleiro reserva. O goleiro reserva é diferente do atacante reserva. Tá ligado? Ah, eu tenho o Vitor Roque, preciso contratar um atacante para ser o reserva dele para entrar nos jogos e tacar fogo no jogo. Não, o goleiro reserva não vai jogar. Ele tem uma função dentro do elenco, não dentro dos jogos. Então, para mim, faz parte, tá? Você curtiu esse vídeo? Então deixa o like, deixa o hype, não custa nada. Mas deixa um comentário também, porque eu quero saber a sua opinião, ela é muito importante aqui nesse canal, tá bom? Não deixe de se inscrever. E eu separei alguns produtinhos aqui no Mercado Livre. Entra por ele e compra alguma coisa que você vai ajudar o canal do Rico Covil. Você não vai gastar nada a mais e você vai estar destinando uma parte da compra que você fizer pro canal do Rico Covil. Então dá essa força aí, pô. Se você precisar comprar alguma coisa aí, uma geladeira, um videogame, qualquer coisa, você entra aqui pelo produtinho que eu separei e aí você faz a sua pesquisa pelo aplicativo que vai contar uma comissão aqui pra nós, tá bom? Então, ó, tá passando outros vídeos aí, deixa o seu like, seu hype, tamo junto, é nóis!